Vamos abrir lá a nossa Bíblia em Atos 2. Nós vamos terminar nessa noite, pela graça de Deus, esse tema que já começamos há algumas semanas atrás, que é a verdadeira obra do Espírito Santo. Amém, irmãos? Atos capítulo de número 2. Versículo de número 42. Entregue com fidelidade o seu dízimo, amém, querido? Honrem a Deus por meio da entrega das suas ofertas. Atos capítulo de número 2, versículo 42 diz: E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiram o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala-nos nessa noite. Nós te pedimos isso em o nome do teu Filho Jesus Cristo, e quem crê diga amém. Irmãos, nós começamos há algumas semanas atrás, não me recordo há quantas semanas, essa série de mensagens com esse título, A Verdadeira Obra do Espírito Santo. E nós começamos a nossa reflexão exatamente em cima desse texto, lembrando aos irmãos que o livro de Atos não trata apenas para nós sobre como Deus alcançou todo o mundo daquela época através do ministério dos apóstolos, mas o livro de Atos também nos oferece parâmetros para identificarmos a verdadeira obra do Espírito de Deus. E exatamente em cima desse texto de Atos 2, nós vimos dois parâmetros da obra do Espírito. O primeiro, a centralidade de Jesus Cristo. Posteriormente, uma vida de arrependimento. E então nós nos dirigimos para o Evangelho de João e vimos que o próprio Jesus cooperava com a obra do Pai. Não estava aqui para fazer a sua vontade, mas estava aqui para fazer a obra de Deus. E vimos então que Jesus nos chama para participarmos dessa obra que Ele está realizando, essa obra que começa no Pai, passa pelo Filho. E é bem verdade que com a ascensão de Jesus Cristo, os discípulos de Jesus e também nós podemos pensar que perdemos então a referência de como servirmos, como compreendemos, discernimos a obra do Senhor. Mas Ele nos envia o seu Espírito exatamente para que por meio da habitação do Espírito de Deus em nós possamos ter o discernimento para continuarmos na nossa vida a realizarmos, a vivermos a obra do Espírito Santo. E vimos quais são as consequências na vida de um cristão por negligenciarmos a compreensão da obra do Espírito. Nós vimos a carnalidade, nós vimos que isso resulta na destruição do corpo de Cristo, e vimos que consequentemente isso resulta em uma destruição da nossa própria vida. Nós vimos ali em 1 Coríntios capítulo 4, que o Senhor nos chamou para vivermos como servos. As pessoas devem olhar para nós e devem ver que somos escravos de Cristo, porque sobre a nossa vida não impera a nossa vontade, sobre a nossa vida impera a vontade do Senhor. Amém, irmãos? E agora voltando aqui então para esse texto de Atos capítulo 2, nós vamos identificar o terceiro aspecto que esse texto nos oferece sobre a obra do Espírito Santo,
e então encerramos essa reflexão. A terceira alegação que esse texto nos faz da verdadeira obra do Espírito é que a obra do Espírito de Deus, ela também tem implicações sociais. Diga comigo, implicações sociais. Diga para a pessoa do seu lado, implicações sociais. Perceba que aquele movimento do Espírito que começou dentro do cenáculo, ele não parou no cenáculo, ele não permaneceu ali dentro daquelas 4 paredes. Aquele mover do Espírito Santo alcançou as ruas, aquele mover do Espírito Santo alcançou pessoas que estavam além das paredes do cenáculo. E se nós desejamos viver a verdadeira obra de Deus, nós precisamos entender que a obra de Deus nos impulsionará para além das paredes desse auditório. Não existe uma obra do Espírito que fique restrita apenas para dentro da esfera do templo, irmãos. A obra de Deus nos levará a nos importarmos com a realidade social do mundo que nós estamos inseridos. A obra do Espírito nos levará a nos preocuparmos com a realidade da destruição, da desconstrução moral e ética, da desconstrução social que o mundo em que nós vivemos, ele passa, ele vive, ele experimenta. E é tão interessante pensar que no dia dos discípulos do Senhor, o império dominante era o Império Romano, e por Roma ser um império baseado na força, no poderio ibérico, na política, como nós conhecemos hoje como a política do pão e circo, o exercício do poder e do entretenimento, as nações que eram dominadas pelo Império Romano se tornavam escravas, prestadoras de serviço. E vale lembrar que existiam categorias diferentes para essa realidade da escravidão. Existiam os escravos que, por causa da sua formação ou de alguma habilidade que os diferenciava do restante da população, eram considerados escravos nobres, podiam trabalhar dentro das casas. Muitos escribas, muitos copistas da lei, naquela época, quando se tornavam escravos os romanos, eram vendidos para os cidadãos romanos de alta posse, para copiarem livros, para ensinarem os filhos dos romanos a educação base dos judeus. Esses escravos tinham direito a um salário, esses escravos tinham direito à manutenção da vida por meio de comida e roupa, esses escravos tinham direito a um plano de saúde. Afinal de contas, um escravo dessa categoria valia muito dinheiro, e ninguém queria perder investimento financeiro com a doença de um escravo, com a enfermidade do escravo e consequentemente a sua morte. Mas esse grupo de escravos era uma minoria dentro das estruturas do império. A outra parte dos escravos eram os que viviam em situação de marginalidade, eram os escravos que viviam na mendigância, que viviam aquém da sociedade daquela época, viviam à margem da sociedade. Talvez os escravos, dessa categoria sejam bem ilustrados em Atos capítulo 3, naquele mendigo que estava à porta do templo, suplicando por uma esmola, para que ele pudesse saciar as suas necessidades básicas. Escute, a filosofia do Império Romano era a seguinte: pessoas que não gozavam de plena saúde, para que pudessem prestar serviço no exército ou em uma casa, deveriam ser eliminados ou deixados à margem da sociedade, para que pudessem morrer de fome. O mesmo era pensado a respeito das mulheres, porque as mulheres não podiam servir no exército, e muitas delas não desfrutavam de boa força
ou de compreensão intelectual, elas não eram vistas como dignas de merecerem a vida, e muitas eram abandonadas à morte, muitas eram abandonadas nas entradas das cidades, para que elas morressem de fome, ainda bebês, porque elas apenas dariam trabalho para os seus pais, não resultariam em nenhum tipo de ganho, em nenhum tipo de aquisição material, poder aquisitivo. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja de Atos, o Espírito Santo soprou essa igreja na direção de um grupo específico de pessoas. O Espírito Santo soprou essa igreja na direção exatamente destes marginalizados, dos esquecidos, daqueles que ninguém estava dando a eles nenhum tipo de consideração. A igreja foi soprada pelo Espírito na direção do pobre, na direção do órfão, na direção da viúva, na direção do necessitado. E de que maneira a igreja foi desafiada a sustentar essa classe de pessoas que ninguém estava interessado na sua manutenção? A Bíblia diz: essas pessoas foram desafiadas a tomar as suas propriedades e bens, e de forma integral depositarem nos pés dos apóstolos, para que, por meio de uma administração inspirada pelo Espírito, esses recursos fossem distribuídos, para que não houvesse necessitado no meio deles. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dizer assim: pastor, isso parece socialismo. Parece, mas não é. Porque no socialismo, o poder aquisitivo é de posse do Estado. O Estado é que tem o poder aquisitivo, e a distribuição de renda é feita pelo Estado. No cristianismo, o poder aquisitivo não era da igreja, era dos cristãos. Cada um tinha posse sobre a sua propriedade, cada um tinha posse sobre o seu recurso. Ninguém foi obrigado a dar os seus bens em posse da igreja, para que a igreja distribuísse de forma igualitária. O texto diz que voluntariamente, inspirados pelo Espírito de Deus, esses cristãos depositavam o que era de propriedade particular nos pés dos apóstolos, para que, por meio de uma distribuição justa, inspirada pelo Espírito, não houvesse entre eles falta de nada. Alguém pode dar um glória a Deus? Aleluia. O Espírito Santo também quer nos soprar para além dessas paredes, irmãos. No século 3, quando Constantino assumiu o Império Romano, e os pobres haviam alcançado uma proporção gigantesca, e o império já não sabia mais o que fazer com eles, sabe a quem Constantino entregou o cuidado dos pobres, dos doentes, dos necessitados? Sabe a quem? Sabe a quem? A igreja. E acredita-se que de cada 10 pobres no Império Romano, preste atenção, de cada 10, pelo menos um era sustentado integralmente pela igreja. Deus quer nos soprar para além destas paredes. Deus quer nos dar um avivamento, um despertar. Alguém pode dizer glória a Deus por isso?
que tenha implicações para além destas paredes. A obra de Deus não pode ser apenas boa música. A obra de Deus não pode ser apenas uma boa palavra. A obra de Deus não pode se limitar ao nosso ajuntamento aqui aos domingos. A obra de Deus não pode se restringir à esfera particular da minha vida e da sua vida. Há uma cidade lá fora para ser transformada. E Deus deseja nos soprar para além das portas desse auditório, para que a nossa cidade seja transformada. Preste atenção. Algumas pessoas às vezes nos perguntam, não apenas a mim, mas aos outros pastores, como discernir o seu ministério. Algumas pessoas nos perguntam, pastor, como eu posso entender para aquilo que Deus me chamou? E eu tenho uma resposta simples para dar a você nessa noite, de como você pode entender, discernir o ministério para o qual Deus o chamou. E a minha resposta é muito simples: o que incomoda você no mundo que você vive? O que incomoda você na cidade em que você vive? O que se torna insuportável a você, quando você contempla isso com seus olhos, no contexto urbano em que você está inserido? É a vulnerabilidade social? É a injustiça social? É a pobreza? O que incomoda você? É a maneira como a drogadice tem arruinado histórias e famílias? O que incomoda você? A destruição de lares? Um governo que não compreende o valor da vida humana e autoriza o aborto? O que incomoda você? A falta de manutenção na escola pública? A falta de capacidade de um menino de escrever o seu próprio nome? Ou a compreensão de um texto que é fundamental? O analfabetismo funcional? O que incomoda você? São as pessoas que estão morrendo nas filas dos hospitais? O que incomoda você? É aquele baile funk que é realizado toda semana perto da sua casa e que compromete a integridade e o caráter das pessoas? O que incomoda você, querido? Eu digo a você, o que te incomoda é a razão pela qual Deus tem te chamado. O teu inconformismo, a tua insatisfação pessoal, é o lugar onde Deus quer usar você como uma esfera de influência. O que incomoda você? Presta atenção, esse incômodo que você sente, ele não é só seu, ele é de Deus. Porque a nossa tendência natural não é a de nos sentirmos incomodados, a nossa tendência natural é de buscarmos conforto. E é por isso que muitas vezes nós tentamos calar dentro de nós a voz do Espírito, para que ela não nos incomode a respeito da desconstrução social que temos observado, para que não nos sentimos incomodados, nós possamos continuar vivendo para nós mesmos. Mas meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, essa voz não vai se calar, porque ela não vem de você, ela é o Espírito de Deus falando dentro de você. Essa voz só se calará o dia em que você, como essa igreja, decidir se levantar para respondê-la.
aí essa voz vai parar de falar com você, porque até lá, meu irmão, você vai ficar sofrendo com esse incômodo santo. Até lá, você continuará sendo importunado por esse Espírito da graça, que é gracioso, ou deseja ser gracioso, não apenas com você, mas deseja ser gracioso através de você para outras pessoas, porque a graça que nós temos recebido, é a graça que nós devemos compartilhar. Qual é o teu incômodo? Qual é a tua insatisfação? Eu posso dizer para você que Deus tem me dado muitas insatisfações, muitas. Algumas insatisfações com implicações para a igreja e outras para além da igreja. Mas eu gostaria de encerrar essa mensagem falando com os irmãos a respeito de uma insatisfação que Deus me deu para a igreja. E uma das insatisfações que Deus me deu para a igreja, irmãos, é sobre a importância de nós valorizarmos as Sagradas Escrituras, sobre a importância de nós amarmos e valorizarmos a palavra de Deus. Deus tem me despertado nesse sentido, e eu tenho gastado grande parte do meu tempo estudando a palavra de Deus e me preparando cada vez mais para que eu possa cumprir essa responsabilidade diante dos irmãos, de mostrar aos irmãos como é importante nos voltarmos para as Sagradas Escrituras. Eu tenho me empenhado, nem sempre com tanta propriedade, porque eu sou falho, é claro, mas eu posso dizer aos irmãos que há 2 semanas atrás eu fiquei entristecido aqui no culto, e a razão da minha tristeza é muito simples. A razão da minha tristeza foi quando o pastor Lipão estava pregando aqui, e ele perguntou aos irmãos quantos já tinham lido o livro de Jeremias, e a maior parte dos irmãos não respondeu positivamente. A maior parte dos irmãos ficou com a sua mão baixa, porque nunca leu o livro do profeta Jeremias. E eu fiquei profundamente entristecido, irmãos, porque a gente sempre ouve por aí que a igreja vai ser o reflexo do seu pastor, que a igreja é o reflexo do seu líder. Se o seu líder descredibiliza a palavra, consequentemente a igreja irá descredibilizar a palavra. Mas se o líder valoriza a palavra, então a igreja valorizará a palavra. E eu fiquei entristecido, irmãos, porque talvez eu não esteja conseguindo transmitir aos irmãos a importância que deve ser dada na sua vida às Sagradas Escrituras. Talvez eu não esteja conseguindo mostrar a você o quanto é importante você dedicar tempo à leitura da palavra de Deus. Eu não quero lançar sobre você peso, querido.
Eu vou chamar a responsabilidade para mim. Eu quero dizer para você que do que depender de mim, eu quero ser cada vez mais bíblico na exposição das Sagradas Escrituras. Eu quero cada vez mais ser comprometido com a pregação da palavra de Deus, para que talvez você, ao observar o meu exemplo, possa se comprometer um pouco mais com a palavra de Deus na sua vida. Para que talvez, ao observar o meu exemplo de fidelidade na leitura da palavra e do seu estudo, você possa considerar o meu exemplo e dizer: eu quero dar um pouquinho mais valor da palavra, assim como eu vejo meu pastor dar valor às Sagradas Escrituras. Fique de pé no seu lugar, por favor. Feche os seus olhos. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração, por favor. Deus quer nos soprar para além das estruturas desse auditório, irmãos. Talvez Ele dê a você insatisfações a respeito da igreja, e isso é lícito, mas eu creio que Ele também te dará insatisfações a respeito da sociedade, e eu oro para que você não ignore a voz do seu Senhor que fala ao seu coração, mas que você responda a isso, para a glória de Deus. Com seus olhos fechados, as suas duas mãos sobre o seu coração, ore comigo dizendo nessa noite: Senhor Jesus, diga: eu quero viver a tua obra na minha vida. Diga aí: o principal passo para essa obra é render-me a Ti, é entregar-me a Ti. Diga: Jesus Cristo, eu te entrego a minha vida. Diga: eu dou esse passo, eu tomo essa decisão de reconhecê-lo, de confessá-lo como o meu Senhor, o meu Salvador. Diga: Jesus, eu reconheço que sou um pecador, que preciso de Ti. Diga: Senhor, eu que um dia andei contigo, mas eu me desviei. Diga: nessa noite, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Amém.